Uma mulher nunca lhe diz o que realmente deseja. Ela não pode, não por ser cruel ou enganadora, mas porque o próprio desejo resiste à linguagem. Jacques Lacan escreveu: o desejo do homem é o desejo do outro, e esta verdade estende-se com uma clareza implacável às mulheres. O desejo dela nunca é apenas seu. Está ligado ao que ela imagina que os outros veem nela, ao que ela acredita que lhe falta, ao que ela espera que outro olhar possa completar. É por isso que você sempre sentiu, naqueles momentos de silêncio com ela, uma corrente a correr sob as suas palavras, como se cada confissão fosse também um disfarce. Para ler uma mulher instantaneamente, você precisa de entender isto. O desejo fala em enigmas, não em declarações. Quando ela diz: quero um homem que me faça rir, ela não está a mentir, mas também não está a revelar tudo. Ela está a mostrar-lhe a máscara, o roteiro social. Lacan insistia. O desejo começa onde a satisfação termina. O que ela nomeia são satisfações, humor, estabilidade, romance. Mas o seu verdadeiro desejo esconde-se nas frestas, naquilo que ela não diz. No exato momento em que ela sorri da sua piada, o corpo dela pode inclinar-se para outra presença na sala, uma força silenciosa que promete o que você ainda não consegue perceber. E se você for ingênuo, levará as palavras dela ao pé da letra, sem nunca se aperceber de que ela é governada, menos pelo que admite, e mais pela falta que não consegue expressar. O desejo de toda mulher circula em torno de uma ausência. Lacan chamou a isto a falta a ser. Ela sente-a em si mesma, mas também a projeta em você. É por isso que as mulheres parecem muitas vezes contraditórias. Ela persegue o homem que não consegue ter por completo. Afasta-se do homem que oferece tudo, oscila entre a ternura e a distância. Não é loucura, é estrutura. Para ler o desejo dela instantaneamente, você não deve perguntar o que é que ela quer, mas sim o que é que ela sente que lhe falta. Essa pergunta desvenda o código, porque o desejo dela apontará sempre para o vazio que ela carrega por dentro. Pense no olhar que ela lhe lança quando você está distraído. Ela estuda o seu silêncio mais do que a sua fala. Ela escuta a lacuna, as pausas, o pensamento inacabado. Por quê? Porque nessas ausências ela imagina o infinito. Lacan escreveu: o desejo é uma relação do ser com a falta. Quando você se revela por completo, quando se torna totalmente conhecido, ela perde o interesse. Não resta nenhuma falta para ela orbitar. Mas quando algo em você permanece oculto, quando a sua alma carrega um segredo que ela não consegue mapear, o desejo dela inflama-se. Não é a você que ela quer, mas o desconhecido em você. E esse desconhecido, esse resíduo inapreensível, é a única coisa que a pode prender. A maioria dos homens falha aqui, porque se apressa a preencher cada silêncio com conversa, cada lacuna com explicações, cada pergunta com garantias. Eles matam o próprio espaço onde o desejo respira. O homem sábio, o homem lacaniano, entende que a verdade do desejo reside no vislumbre, no meio gesto, no não dito. Ele escuta com os olhos, observa com os nervos. Ele não interpreta as declarações dela, mas sim as suas hesitações. É assim que se lê uma mulher instantaneamente, não decodificando as suas palavras, mas traçando o contorno daquilo que ela não consegue verbalizar. O desejo nunca é transparente. Esse é o presente cruel de Lacan para nós, despojar-nos da fantasia de que as mulheres podem ser lidas como livros abertos. Ele escreveu: o desejo toma forma na margem em que a demanda se separa da necessidade. O que ela exige de você, atenção, mensagens, provas de lealdade, não é o que ela realmente deseja. E o que ela precisa, comida, abrigo, conforto, é demasiado baixo para capturar a sua alma. O seu desejo
e rompe no espaço para além de ambos, naquela margem cintilante onde as suas palavras se quebram e os seus olhos atraem. Se você olhar apenas para o que ela pede, irá perdê-la por completo. Mas se traçar a linha de falha entre as suas demandas e os seus silêncios, começa a ver a verdade. Toda mulher se encena perante um público invisível. Ela sorri de formas projetadas para serem notadas. Ela conta histórias com uma ênfase cuidadosamente escolhida. Ela usa a sua roupa não apenas para se cobrir, mas para sinalizar. Lacan argumentou que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Os gestos dela são frases. A sua moda é gramática. O seu riso é pontuação. A maioria dos homens é analfabeta nesta língua secreta. Eles respondem ao significado óbvio. Ela riu. Deve gostar de mim. Enquanto ignoram a sintaxe do desejo que se tece à sua volta. Para a ler instantaneamente, você deve aprender a ler como um psicanalista, prestando atenção não à história que ela conta, mas aos lapsos, às quebras, às estranhas repetições que revelam outro autor por baixo da máscara. No instante em que você compreende isto, as mulheres tornam-se legíveis de uma forma que a maioria dos homens nunca irá experimentar. Não observe o que ela afirma, mas o que ela nega com demasiada força. Não observe os elogios que ela aceita, mas aqueles aos quais resiste, aqueles que a fazem corar ou vacilar. O desejo dela está inscrito na contradição, não na clareza. Lacan escreveu: o desejo do homem é o desejo do outro. Traduza isto. Uma mulher não quer simplesmente um homem, mas o homem que parece desejado, por forças para além dela. O homem que carrega dentro de si um mistério que os outros já reconhecem. É por isso que homens que parecem inatingíveis ou já admirados irradiam uma gravidade que ela não consegue explicar. Lê-la instantaneamente não é sobre velocidade, mas sobre precisão. Cada gesto é uma pista, mas não da forma que os amadores pensam. Ela enrola o cabelo não simplesmente porque está nervosa, mas porque o seu corpo está a negociar entre a exposição e a ocultação. Ela desvia o olhar não porque está aborrecida, mas porque o desejo não sobrevive a um olhar direto. Ele precisa da tensão da distância. O homem, ou se o homem que compreende isto vê com uma clareza de raio-x, porque não está preso pela psicologia de superfície. Ele está a escutar. Como disse Lacan, o inconsciente estruturado como linguagem, o roteiro silencioso por trás da sua performance. Saber o desejo de uma mulher instantaneamente é abandonar a crença infantil de que ela, alguma vez, lhe dirá claramente. Ela não pode, nem ela mesma o conhece por completo, mas o seu inconsciente sabe, e ele vaza. Os seus suspiros, os seus tropeços, as suas súbitas mudanças de tom, estes são os hieróglifos do desejo. E o homem que treinou os seus olhos e ouvidos para os ver, que interpreta a ausência mais do que a presença, estará sempre acima daquele que implora pelas suas confissões. O desejo de uma mulher não está simplesmente oculto, ele é encenado. Lacan escreveu: o desejo é uma defesa contra a angústia da castração. O que é que isto significa para si? Que o desejo dela não é um anseio transparente por amor ou paixão, mas uma máscara contra as suas ansiedades mais profundas. Ela deseja para cobrir uma ferida, para remendar um vazio que a aterroriza. Quando você se aproxima dela, como se o desejo dela fosse simples, um desejo por romance, por segurança, você insulta a profundidade do que está em jogo. Para a ler instantaneamente, você deve reconhecer que o desejo é teatro e ela é tanto atriz como espectadora da sua própria performance. É por isso que as mulheres testam os homens com contradições. Ela diz que quer estabilidade, mas corre para o homem instável.
Ela diz que valoriza a honestidade, mas anseia pelo mistério daquele que oculta. Lacan dir-lhe-ia que a fantasia é o palco onde o desejo encontra o seu roteiro. O desejo é a metonímia do ser, declarou ele. Uma cadeia de substituições que nunca chega ao objeto final. Quando ela se agarra a você numa noite e se torna fria na seguinte, não é porque está confusa, é porque o seu desejo está a mover-se através das suas substituições, a perseguir a sombra daquilo que nunca pode ser totalmente alcançado. Se você ler apenas as palavras dela, pensará que ela é volúvel. Se você ler o desejo dela, verá que ela é consistente. Consistente na sua busca pela peça em falta que nunca pode ser entregue. Pense em como ela se veste para você. Nunca é apenas para você. O batom dela é um sinal para a multidão. Os seus saltos são um sinal para as rivais. O seu perfume é uma oferenda ao olhar invisível do outro. Lacan enfatizou que o desejo está sempre enredado na fantasia. Nunca é cru, nunca é direto. Uma mulher não quer simplesmente um homem. Ela quer a fantasia do que estar com ele lhe permite sentir sobre si mesma. É por isso que um homem pode cobri-la de presentes e aborrecê-la, enquanto outro mal a nota e incendeia a sua obsessão. A diferença não está nos homens, mas na fantasia que eles lhe permitem sustentar. A tragédia para a maioria dos homens é que eles acreditam ser o objeto do desejo dela. Ouvem-na dizer, eu quero-te, e acreditam que é literal, mas Lacan avisou-nos. Não existe relação sexual. O que ele queria dizer não era cinismo, mas estrutura. O desejo dela nunca é simplesmente dirigido a você. Passa através de você em direção a outra coisa que ela imagina que você representa. Você não é o fim. Você é o sinal. Lê-la instantaneamente é parar de se lisonjear como o objeto final e começar a perguntar: que fantasia estou eu a sustentar para ela? Que imagem de si mesma a minha presença lhe permite acreditar? É por isso que a mesma mulher que o abandona por outro homem pode mais tarde olhar para trás para si com arrependimento. Não era de si que ela sentia falta, era da versão de si mesma que você outrora lhe permitiu ser. E quando essa fantasia colapsa, o mesmo acontece com o seu desejo. Se você entender isto, começa a lê-la, não como uma coleção de humores, mas como um sistema de sinais que aponta para uma verdade ausente. E uma vez que o vê, a dança torna-se transparente. O sorriso que oculta uma falta, o silêncio que grita mais alto que as palavras, a atração que é menos sobre você e mais sobre o que você desbloqueia na imaginação dela. Ler uma mulher instantaneamente, então, não é magia, é precisão psicanalítica. Você recua e assiste ao desenrolar do teatro, não como um participante deslumbrado, mas como aquele que vê os fios. Você não persegue as suas palavras mutáveis, você segue a estrutura por baixo. E nessa estrutura, Lacan entrega-lhe a chave. O desejo é sempre sobre a falta. Ela não está a perguntar: tu amas-me? Ela está a perguntar: tu vês o vazio que eu carrego e consegues sustentá-lo sem desmoronar? Se você responder a isso silenciosamente, não com conversa, mas com presença, tê-la lido melhor do que ela alguma vez se poderá ler a si mesma. Toda mulher carrega dentro de si um objeto secreto de anseio, algo que não consegue nomear, algo que nunca viu por completo. Lacan chamou-lhe objet petit A, o objeto causa do desejo. Ele explicou: o objeto A é o que é produzido na lacuna aberta pelo advento do significante. Por outras palavras, não é uma coisa real que ela possa possuir, mas a sombra de uma peça em falta, criada pela linguagem, pela falta, pela impossibilidade de ser completa. E, no entanto, esta peça em falta organiza
toda a sua vida erótica. Ela procura nos rostos dos homens, nos gestos dos amantes, nas promessas do romance, sempre a procurar, nunca satisfeita. Se quer lê-la instantaneamente, deve aprender a vislumbrar este objeto fantasma, a esconder-se no seu olhar. Observe-a cuidadosamente em conversa. Quando ela se ilumina com a piada de um homem, mas apenas acena educadamente a de outro, não é a piada em si que importa. É o vestígio do objet petit a que ela percebe momentaneamente nele. Uma centelha que parece apontar para a sua peça em falta. Ela pode nem estar consciente disso. O desejo move-a como uma corrente sob a superfície, arrastando-a para aqueles que parecem carregar o que lhe falta. É por isso que ela pode deixar para trás um homem perfeitamente bom, sem explicação. Para ele, parece irracional. Para ela, parece irresistível. O homem que ela deixou encarnou, ainda que brevemente, o brilho do objeto inatingível que ela persegue desde a infância. Isto é o que confunde os homens. Eles assumem que as mulheres se apaixonam por eles como pessoas quando, na verdade, estão muitas vezes apaixonadas pelo que Lacan chamou de causa do desejo, essa qualidade inefável que parece prometer completude. Pode ser a sua indiferença, o seu mistério, o seu brilhantismo, o seu perigo. Pode ser a forma como os outros o desejam, o que a faz acreditar que você contém algo raro. Você nem precisa de saber que o tem, mas assim que ela o sente, é puxada na sua direção com uma força que a razão não consegue explicar. E no momento em que você tenta entregar-se por inteiro, a ilusão desmorona-se, porque o objeto que ela perseguia desaparece assim que é possuído. Lacan avisou-nos. O objeto do desejo do homem é o objeto do desejo do outro. Aplique isto às mulheres e começa a ver o jogo dela. Ela quer o que parece ser querido pelos outros, o que carrega prestígio no campo social, o que sinaliza que é valioso precisamente porque não pode ser facilmente reivindicado. É por isso que as mulheres circulam o homem que não se entrega de forma barata, porque ficam inquietas com o homem que está demasiado disponível, porque testam limites com o homem que resiste. O objeto oculto vive na aura do inatingível, não no conforto da posse. Então, como a lê instantaneamente? Você observa onde os olhos dela traem uma centelha de perseguição. Pode ser um olhar que se prolonga demasiado. Quando outra mulher olha para si, pode ser a forma como o tom dela muda quando você retém uma resposta. Pode ser o vislumbre de fascínio quando você revela algo sobre si que não pode ser facilmente mapeado. Estas não são reações aleatórias. São sinais do objet petit A, o objeto fantasma, a agitar-se no seu inconsciente. Ela não está a reagir a si, mas à sombra de completude que ela imagina em si. E se você aprender a identificar este momento, pode lê-la mais profundamente em 10 segundos do que a maioria dos homens o fará em 10 anos. Mas aqui reside o paradoxo. Você não pode dar-lhe o objeto que ela procura. Ele não existe. É uma ausência disfarçada de tesouro. Lacan disse. O desejo é sempre desejo de outra coisa. É por isso que a paixão dela pode ser intensa num momento e fria no seguinte, porque ela pode amá-lo ferozmente, mas ainda assim sentir-se atraída para outro lugar. Ela não o está a atrair, ela está a obedecer à estrutura do seu desejo. Lê-la não é resolvê-la, mas entender que o desejo dela irá para sempre circular em torno de um fantasma. E se você conseguir permanecer nesse círculo sem exigir finalidade, irá sempre vê-la com mais clareza do que ela se vê a si mesma. Os olhos nunca mentem, mas também não dizem a verdade. Dizem algo mais profundo. Lacan insistiu. O que me determina no nível mais profundo, no visível, é o olhar que está do lado de fora.
Isto significa que, quando você olha nos olhos de uma mulher, não está apenas a ver a alma dela, está aí a ver o reflexo de um olhar invisível que já a moldou. Ela olha para si não simplesmente como você é, mas como o outro que ela imagina que a está a observar através de si. É por isso que os olhos dela podem arder de fome num momento e transformar-se em vidro no seguinte. Não são janelas, mas espelhos, carregando o vestígio do desejo que ela sente sob o peso de um julgamento invisível. Já reparou como uma mulher, por vezes, sustenta o seu olhar por um segundo a mais e depois o quebra abruptamente? Essa é a dança do desejo. Ela oferece a possibilidade de revelação e depois recua antes que se torne insuportável. O olhar, ensinou Lacan, nunca é neutro, está carregado de poder. Coloca o sujeito sob os holofotes, despoja-o das suas defesas. Quando você capta o olhar dela e se recusa a vacilar, ela sente-se exposta, não porque a leu, mas porque percebe que já está a ser lida pelo outro invisível. A sua firmeza força-a a confrontar a verdade que ela não consegue nomear, e essa verdade é sempre a mesma. O desejo é falta, e a falta não pode ser escondida. É por isso que o silêncio é uma das armas mais perigosas que um homem pode usar. Quando você fala demasiado, fornece-lhe sinais que ela pode controlar, interpretar, descartar. Mas quando você se cala e simplesmente encontra os olhos dela, não lhe dá nada a que se agarrar. Nesse vazio, o inconsciente dela começa a projetar, a revelar-se. Ela inquieta-se, ri nervosamente, desvia o olhar. Estes não são gestos triviais, são confissões de desejo a transbordar contra a sua vontade. Lacan escreveu: o olhar que eu encontro não é um olhar visto, mas um olhar imaginado por mim no campo do outro. Entenda isto. Quando você mantém o silêncio, ela não está a lutar contra si. Ela está a lutar contra o outro imaginado, que a encara através de si. Uma mulher pode dizer-lhe que está no controlo, que escolhe livremente, que sabe o que quer. E, no entanto, no seu olhar, as contradições florescem. Ela insiste que não está interessada, mas as suas pupilas dilatam-se. Ela diz que está de saída, mas o seu olhar demora-se na porta. Estes momentos não são acidentes. São o inconsciente a romper a máscara. Lê-la instantaneamente é captar estas fissuras, reconhecer que o que escapa dos seus olhos fala muitas vezes mais alto do que as suas palavras cuidadosamente construídas, porque acha que ela o estuda. Quando você não está a olhar, não é curiosidade, é o desejo a mover-se nas sombras. Quando ela o examina, em segredo, não está simplesmente a olhar para o seu rosto ou para o seu corpo. Está no a medir o que você pode representar, que falta pode preencher, que fantasia pode despertar. O homem que nota isto, o olhar de lado, o olhar roubado, já a leu sem esforço, pois o desejo está escrito no olhar que não pode ser admitido abertamente. A tragédia é que a maioria dos homens nunca o vê. Estão demasiado ocupados a representar, demasiado ansiosos por serem apreciados, demasiado desesperados para continuar a falar. Cegam-se com o ruído e perdem a tempestade silenciosa que se desenrola nos olhos dela. Mas o homem que permanece quieto, que observa, que se recusa a preencher o vazio com conversa, aprende o que Lacan sempre insistiu, que o desejo nunca é falado diretamente. Ele é revelado no deslocamento, no silêncio, no tremor do olhar. E quando você domina isto, pode ler o desejo de uma mulher no instante em que os olhos dela pousam em si. Quando ela lhe diz, não me importo, está muitas vezes a declarar que se importa demasiado. Quando insiste que não tem ciúmes, o seu corpo trai atenção. Quando diz que você é livre para fazer o que quiser, os seus olhos observam com uma intensidade insuportável.
Decifrá-la instantaneamente é interpretar a máscara como o texto e não como engano. A maioria dos homens falha aqui porque escuta à procura de clareza. Querem que ela fale abertamente, que se revele em termos diretos. Mas Lacan sabia que o discurso claro é o único lugar onde o desejo jamais habita. O desejo sobrevive apenas nos desvios, nas direções erradas, nas histórias que circundam a verdade, sem nunca a tocar. É por isso que, quando ela fala do seu ex, do seu futuro, das suas fantasias, não está meramente a preencher o silêncio. Ela está a revelar como o seu desejo se estrutura. Ela está a mostrar-lhe a gramática do seu inconsciente, se ao menos você souber escutar. Considere o momento em que ela mente. Não as mentiras óbvias. Essas são infantis, as subtis, a negação desnecessária, a verdade suavizada, a contradição que lhe escapa dos lábios. A maioria dos homens reage com raiva ou suspeita, mas o homem que compreende Lacan sabe que a mentira é uma confissão. Uma mentira diz-lhe o que era insuportável admitir. Aponta diretamente para o lugar do desejo. Ela oculta, porque a exposição a queimaria, e é nesse ocultar que você pode finalmente lê-la com precisão. É por isso que o erro mais perigoso é encurralar uma mulher para que ela lhe conte tudo. Você arranca-lhe a máscara e imagina que ganhou intimidade, mas matou o seu desejo. Lacan ensinou que o desejo se alimenta da falta, da impossibilidade da revelação total. Se a forçar a confessar, você destrói o próprio fogo que queria segurar. Decifrá-la instantaneamente não é forçar a verdade a sair dela, mas reconhecer que a verdade já vibra na própria máscara. A sua ficção é a porta, a sua negação é a pista, o seu silêncio é o grito mais alto. O homem que sabe isto escuta de forma diferente. Ele não pede respostas claras. Ele escuta a fratura no seu discurso. Ele não exige, diz-me o que sentes, mas em vez disso, atenta à forma como ela tropeça, como muda de tom, como o seu riso chega meio compasso atrasado. É aí que o desejo vaza, e quando se aprende a ouvir isto, nunca mais se precisa de implorar pela verdade. Você já a tem no momento em que ela abre a boca para a ocultar. O desejo nunca se satisfaz com o simples prazer. Lacan usou a palavra jouissance para descrever esse estranho excesso, o ponto onde o prazer se torna demasiado, onde se inclina para o sofrimento. Ele escreveu: a jouissance é sofrimento. Uma afirmação chocante, mas olhe para as mulheres que conheceu e verá a sua verdade. Por que é que ela volta para o homem que a fere? Por que é que ela regressa ao caos, mesmo quando a estabilidade lhe é oferecida? Não é fraqueza nem loucura, é estrutura. O desejo procura o seu próprio limite, e as mulheres são frequentemente atraídas para o limiar onde o prazer encontra a dor, onde o anseio se torna insuportável e, no entanto, ela não consegue afastar-se. Para decifrar instantaneamente, não deve julgar as suas contradições, mas descodificá-las. Quando ela diz que o odeia, mas ainda sonha com ele, quando chora e ainda assim se recusa a largar, quando afirma estar exausta, mas atende às chamadas dele, estes não são sinais de confusão. São sinais de jouissance. Lacan explicou que o desejo está ligado à lei, e o que é proibido afia o seu gume. O inconsciente de uma mulher muitas vezes persegue o que é mais perigoso, não porque a fará feliz, mas porque toca no núcleo ardente do seu desejo. Você nunca a entenderá se pensar que ela só quer conforto. Ela quer o fogo que queima perto o suficiente para a chamuscar, porque só aí ela se sente plenamente viva. É por isso que as mulheres testam limites. As regras, as barreiras, as coisas que não deveriam fazer dão forma ao seu anseio. Quando você lhe nega algo, você desperta-o. Quando você resiste, você afia a sua perseguição. Lacan observou:
É somente por causa da lei que a jouissance é possível. Isto significa que a proibição não é a inimiga do desejo, mas sim o seu motor. Ela deseja mais ferozmente onde sente a beira do perigo, a presença de um limite. Para a decifrar instantaneamente, observe não onde ela está confortável, mas onde paira na fronteira do risco. É aí que o seu inconsciente se ilumina. Já viu como os seus olhos mudam quando ela sabe que está a fazer algo proibido? A emoção, a eletricidade, o brilho estranho, isso é jouissance. É por isso que ela pode empurrá-lo para discussões e depois puxá-lo para a cama, porque ela pode provocá-lo e depois derreter-se nos seus braços. O seu desejo alimenta-se de intensidade, da oscilação entre a ruptura e a reconciliação. Os homens que não suportam este ritmo confundem-no com insanidade. Mas o homem que compreende Lacan vê a verdade mais profunda. Ela não procura simplesmente amor, procura a intensidade insuportável que a faz sentir que existe. É por isso que nunca deve confundir as suas palavras com o seu desejo. Ela pode dizer que quer paz, mas corre em direção ao caos. Pode jurar que quer lealdade, mas o seu corpo anseia pelo perigo do homem que não se submeterá. Pode dizer-lhe que está cansada de jogos, mas a sua alma incendeia-se quando você se recusa a ser totalmente previsível. Decifrá-la instantaneamente é suster ambos os níveis ao mesmo tempo. O desejo falado por segurança e a fome inconsciente pelo fogo da jouissance. O abismo entre eles não é hipocrisia, é a sua verdade. E aqui reside o desafio do homem. Se lhe der apenas conforto, ela ficará inquieta. Se lhe der apenas perigo, ela desmoronará. Mas se você encarnar ambos, uma firmeza que não pode ser controlada, uma força que carrega um gume, você torna-se o lugar onde o desejo dela se ancora. Não porque a preenche completamente, mas porque lhe permite dançar no limiar do prazer e da dor. Na sua presença, ela encontra a jouissance, que o seu inconsciente persegue infinitamente. O desejo de uma mulher nunca é apenas seu. É moldado muito antes de o conhecer, inscrito nela, pelas estruturas da ordem simbólica. Lacan escreveu: o inconsciente é o discurso do outro. Isso significa que os seus anseios não nascem no vácuo, ecoam as vozes da família, da sociedade, dos mídia, da tradição. Quando ela diz que quer um certo tipo de homem, escute atentamente. Não é apenas a sua voz que ouve, mas todo o coro da cultura a falar através dela. Para a decifrar instantaneamente, deve ser capaz de ouvir esses ecos, de separar o que é verdadeiramente dela do que foi plantado pelo campo simbólico que a rodeia. Por que é que as mulheres perseguem tão frequentemente status, riqueza, poder? Porque o simbólico lhes ensinou que esses sinais são portais para o reconhecimento. Quando ela anseia pelo sonho, pelo homem que se destaca dos outros, não está simplesmente a escolhê-lo como indivíduo, está a obedecer à estrutura que diz: aquele que é reconhecido pelos outros, far-me-á reconhecida também. Lacan insistiu: o desejo é o desejo do outro. Ela não deseja o homem diretamente. Ela deseja o prestígio refletido nele, o olhar dos outros que se agarra a ele. Se entender isto, verá instantaneamente que a sua atração não é aleatória, mas sim roteirizada por um campo maior do que qualquer um de vocês. É por isso que a mesma mulher pode amá-lo profundamente em privado, mas tornar-se inquieta em público se os outros não virem o seu valor. O seu inconsciente está preso na ordem simbólica, onde as aparências importam, onde a reputação é moeda. Observe as mudanças subtis. Como o seu tom muda quando os outros o admiram, como o seu corpo brilha quando se sente invejada, como os seus olhos se apagam quando teme
perder status ao seu lado. Estes não são detalhes superficiais. São o simbólico a falar através dela. Para a decifrar instantaneamente, deve captar a forma como o seu desejo se curva ao olhar do campo maior. Considere as expectativas da sua família, os julgamentos dos seus amigos, as regras silenciosas da sua cultura. Ela pode insistir que é independente, mas Lacan lembrar-lhe-ia que o inconsciente nunca é livre. É estruturado como uma linguagem, e a linguagem pertence ao outro. É por isso que ela pode rejeitar o homem que ama porque ele não se encaixa no guião, ou agarrar-se ao homem que mal ama porque ele assegura o seu lugar no jogo simbólico. A maioria dos homens enfurece-se com isto, mas o homem sábio vê o padrão. Ele lê a ordem invisível que a pressiona e já não confunde as suas contradições com traição pessoal. Para a decifrar instantaneamente, não deve olhar apenas para ela, mas através dela, para as coordenadas simbólicas que moldam os seus movimentos. Ela procura a aprovação dos seus pares, mede-se constantemente contra uma audiência imaginada, ajusta o seu comportamento no momento em que uma câmara aparece. Estes são os sinais de que o seu desejo não é simplesmente pessoal, mas inscrito pela lei do outro. Assim que vir isto, poderá lê-la mais rápido do que ela se pode ler a si mesma. No final, a lição é simples, mas impiedosa. Não se pode possuir o desejo de uma mulher. Apenas se pode aprender a ler os movimentos da sua sombra. Lacan mostrou-nos que o desejo nunca é direto, nunca é estável, nunca é totalmente falado. Vive na falta, nas máscaras, no olhar, no objeto fantasma que sempre escapa. O homem que compreende isto deixa de perseguir a certeza. Ele observa, ele escuta, ele interpreta. Ele entende que as contradições dela não são falhas, mas estruturas, que os seus silêncios gritam mais alto do que as suas palavras, e que o seu anseio é menos sobre ele do que sobre o mistério que ele sustenta na sua imaginação. Nesse momento, ele deixa de ser um peão e torna-se um leitor do guião oculto, e é isto que o torna poderoso. Pois enquanto a maioria dos homens passa a vida a implorar por clareza e a afogar-se em confusão, ele sai da ilusão e vê-a com precisão psicanalítica. Ele não exige a revelação total, porque sabe que ela nunca virá. Não teme os seus testes, porque sabe que são a gramática do seu inconsciente. Em vez disso, ele permanece calmo, inabalável, presente. E nessa presença, ele torna-se o homem que as mulheres não conseguem mapear, o homem que elas nunca terminam de desejar. Se quer viver a esse nível, aprenda a lição de Lacan. O desejo nunca é o que parece. E o homem que o decifra instantaneamente já venceu.